Olá, eu sou o pastor Rogério Correia e esse é o podcast Pensando sobre Verdades Eternas. Seja bem-vindo. No Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículos 14 e 15, diz-nos que, e depois que João foi entregue à prisão, Jesus veio para a Galiléia pregando o Evangelho do Reino de Deus e dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Depois que Jesus passa um tempo no deserto sendo provado, tentado por Satanás, Jesus volta do deserto e começa o seu ministério vindo em direção à Galiléia, onde João havia iniciado o ministério da preparação para cumprir a profecia que dizia que uma voz clamaria no deserto anunciando a vinda do Messias. Então João tinha cumprido essa etapa e agora havia sido preso. E então começamos a ler nesse ponto. Depois que João foi preso, Jesus veio para Galiléia pregando o evangelho do reino de Deus. A partir de agora eu gostaria de tratar com você em alguns podcasts sobre a concepção, a noção do que seja o reino de Deus. E o texto diz que Jesus veio pregando o reino de Deus, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Algumas palavras e algumas questões precisam ser compreendidas. Primeiro, a primeira pregação, a primeira mensagem de Jesus era que tinha chegado o tempo de Deus para o estabelecimento do reino. O reino veio até nós, o reino chegou à terra. E o reino que é eterno, que está no futuro, na sua plenitude, porque ainda não está totalmente concretizado, foi iniciado, mas não se concretizará aqui. E o reino que é sobrenatural, porque não é natural, mas está acima daquilo que é natural, e não é meramente espiritual, porque não é apenas uma concepção de espírito que vem sobre nós como matéria, não é apenas uma transformação interior, mas esta transformação interior faz parte daquilo que é a plenitude do reino. É um reino sobrenatural, porque está além daquilo que é natural. E o tempo para o cumprimento do reino estava chegado, estava completo. Jesus veio no tempo que estava determinado, no Kairos, no tempo de Deus, na concepção de tempo que é a plenitude da vontade de Deus e que está além daquilo que é o Cronos, daquilo que é o tempo cronológico que nós nos acostumamos a contar, porque Deus não se move pelo tempo Cronos, mas se move pelo tempo Kairos. Essas são as duas palavras gregas que no Novo Testamento e na Bíblia como um todo apontam para as realidades temporais. E Jesus diz que o reino está próximo. E ele estava próximo porque ele ainda não estava pleno. Como ainda não está totalmente pleno, e estava sendo estabelecido porque Jesus estava trazendo. E ele anuncia que está trazendo esse reino por meio de uma pregação. E ele diz na sequência, para concluir o versículo 15, arrependei-vos e crede no Evangelho. As duas primeiras coisas que alguém precisa para começar a conhecer, para começar a participar, para começar a contemplar o reino de Deus são arrepender-se e crer no Evangelho. Arrepender-se significa entender que os seus atos estão errados, que a sua vida está caminhando na direção errada, que os seus pecados são condenados por Deus e que você precisa de uma nova direção, de um novo rumo de vida. Significa compreender que a sua cosmovisão, que a sua visão de mundo, que a sua visão de existência está equivocada, porque Deus não é o centro, porque Deus não é o eixo central desta cosmovisão. Todos nós precisamos nos arrepender. E aqui começam algumas distinções entre várias visões de reino, porque algumas cosmovisões de reino de Deus não contemplam hoje o arrependimento. Muitas pessoas estão se achegando às congregações, às igrejas, às comunidades, sem que precisem ser conduzidas a passar pelo processo de arrependimento. Muita gente não tem se arrependido de absolutamente nada, não tem mudado nenhum padrão de comportamento, não tem buscado a Deus com sinceridade, tem apenas aderido aos projetos e às propostas da sua congregação local
e isto não é reino de Deus. Aliás, mais para frente nós veremos que sequer podemos confundir o reino de Deus com a igreja. A igreja faz parte do reino de Deus, mas a igreja não é o reino de Deus. Para além disso, Jesus usa uma palavra do grego para designar o reino que é basileia. Basileia thutheu. Basileia thutheu é o reino de Deus. E o reino pressupõe um governo. O reino pressupõe um rei. O reino pressupõe que alguém está no controle. Foi a figura escolhida por Deus desde o Antigo Testamento para tratar sobre a extensão do seu reinado. Portanto, fazer parte do reino de Deus é fazer parte de um território, não apenas físico, mas moral, espiritual e de todas as outras ordens, altamente abrangente, onde Deus é o rei, onde a Ele tudo que está no reino pertence, portanto passamos a ser propriedades dele. Não é possível se tornar parte do reino de Deus ou conhecer o reino de Deus sem que Deus passe a ser rei sobre a sua vida, sobre tudo que você é, sobre tudo que você tem. A autoridade do rei sobre o reino significa que ele pode dar qualquer tipo de ordem, inclusive a sua vida como um todo pertence a ele, não apenas aquilo que você tem, mas a sua própria vida e a sua própria existência. E esta é a figura de linguagem que Jesus usa para tratar sobre o reino. E ele diz que nós devemos crer no Evangelho. O Evangelho é a pregação das boas novas, as novas notícias que nos dizem que não precisamos mais estar debaixo de outro reino, podemos estar agora livres dentro do reino de Deus. Não precisamos mais ser do reino natural e nem do reino de Satanás. Podemos pertencer e fazer parte do reino de Deus. O convite de Jesus é a que você se arrependa e que você creia na pregação do Evangelho. A pregação do Evangelho é tudo aquilo que nós já vimos no Sermão do Monte, pregado por Jesus, e em tantos outros mandamentos. Não roube, não mate, ame o próximo, faça as suas orações, dê seus dízimos, dê suas ofertas, dê suas esmolas, perdoe, não agrida ninguém, ande como Jesus andaria. Nos próximos podcasts trataremos dos outros princípios do reino de Deus e o que é o reino de Deus, mas meu desejo por hoje é que você tenha compreendido que existe um rei no reino e que toda a propriedade é dele. Se você quer ser do reino de Deus, que você seja dele por inteiro, com tudo que você é e com tudo que você tem. Que Deus te abençoe e que você tenha nele um ótimo dia. Ficou com dúvidas ou quer sugerir temas para o nosso podcast Pensando sobre Verdades Eternas? Escreve para a gente, igrejadaflorestaacre@gmail.com. Não esqueça de nos seguir também nas plataformas Spotify e Apple Podcasts. Se está nos ouvindo pelo YouTube, curta e compartilhe.